Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Bom, então, para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva hoje mesmo, abençoado. Toque o sininho, deixe seu comentário, tá legal? Curta as nossas mensagens, importante você curtir, não deixe de curtir, tá? Se você amou essa mensagem, curta. Então, no meu estudo das interpretações bíblicas de hoje, eu começarei explorando a ideia intrigante de múltiplas aparições de Cristo ao longo de eventos históricos, especialmente após a Guerra Judaica e a queda de Jerusalém em 79. A queda de Jerusalém e também em 79. Então, ao mergulhar em uma análise profunda dos textos, eu percebi que a parúzia, a segunda vinda de Jesus, talvez não seja um evento único e isolado como nós pensávamos, mas sim uma série de manifestações que ocorreram em diferentes momentos. Então, eu fui impulsionado por argumentos baseados nestes textos bíblicos e interpretações históricas que sugerem que Cristo desceu do céu nas nuvens em momentos cruciais para julgar acontecimentos significativos como a queda de Roma e até mesmo a morte dos imperadores da dinastia Flaviana. Eu vou mostrar os Césares ali atingidos, que nós vamos entender que foi a morte da besta, porque a besta tinha cabeças e essas cabeças tinham que morrer. Isso tudo segundo a Bíblia e não a tradição cristã. Prepare-se então para entrar no mundo do preterismo completo, tá legal? Vamos então à cereja do bolo? Vamos nessa, sem mais delongas? Então é por isso que eu falo, é por isso que eu digo e repito, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, minha família da fé, eleitos para esta glória, entendedores que entendem. Então essa mensagem são para aqueles que entenderão. Então, meus irmãos, a parúzia de Jesus, a vinda de Jesus, a segunda vinda que é em julgamento, durante a guerra judaica, ele certamente voltou ao céu com os santos na ressurreição em 70 depois de Cristo. Como está implícito em Apocalipse capítulo 19, do verso 20 até Apocalipse capítulo 20, até o versículo 3. Eu não vou ler, abençoado, muitas referências eu não vou ler, está aparecendo para vocês aí, tá? Para a gente ganhar mais tempo, para ficar mais dinâmico. Vocês pausam, anotem. Para aqueles que vão adquirir as apostilas, isso vai tudo mastigadinho para vocês, tá legal? E também está implícito em Tessalonicenses, na segunda carta de Paulo, no capítulo 2, no versículo 8. Jesus desceu do céu novamente, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1, como diz o texto aí. Para fazer o quê? Para lançar Satanás no abismo, por volta da época da morte de César Vespasiano, em 79 depois de Cristo, César Tito em 81 depois de Cristo e César Domiciano em 96 depois de Cristo. Ou seja, todos esses eventos, irmãos, eles estão interligados à parúzia de 70. Como eu expliquei a vocês, que geralmente as profecias hebraicas, elas têm reflexos antes do seu acontecimento e também depois. Isso é uma reverberação profética. O que é uma reverberação profética? Ela se refere ao fenômeno em que as palavras, mensagens ou visões de um profeta têm um impacto duradouro e significativo ao longo do tempo. O fato de que Jesus faria outra aparição após a Guerra Judaica não deveria ser surpreendente à luz das muitas aparições que ele fez em toda a Bíblia. É só a gente olhar para a Bíblia, que a Bíblia está cheia de aparições, especialmente considerando as múltiplas aparições que ele fez entre a sua ascensão aos céus, conforme está em Atos capítulo 1, e o início de sua parúzia em 66 depois de Cristo. Vídeo este, que eu falei no começo, já está disponível para vocês verem a aparição de Cristo em 66 DC. Está aí aparecendo para vocês as referências, ok? Em outras palavras, meus irmãos, por que deveríamos presumir que Jesus viria apenas uma vez no fim dos tempos? Não é verdade? Se o padrão em toda a Bíblia é exatamente o oposto, o de muitas vindas. Isso você não sabia, não é verdade? Como eu também, irmãos.
Porque, como vocês, eu passei muitos anos cego no sistema religioso. Mas a verdade é que nunca lá eles nos falaram isso. Nunca nos falaram estas coisas. Embora Cristo pareça ter sido visível no início deste evento, como a aparição do Senhor em Ezequiel, capítulo 1, do versículo 4 ao 26, Daniel, capítulo 12, do versículo 5 ao 7, em todas essas referências que está aparecendo aí para vocês, durante os quais o Senhor, o que ele fez? Ele veio no meio das nuvens e fogo. Estes textos, meus irmãos, mostram que o Senhor veio no meio das nuvens e fogo, de acordo com Salmo capítulo 18, versículo 6 ao 16 e 2 Samuel, capítulo 22, versículo 8 ao 15. Sempre, irmãos, que Deus veio nas nuvens para julgar uma nação, ele o fez no meio de uma nuvem de glória, uma nuvem escura com fogo e terremoto. Irmãos, isso é cultura bíblica. Isso é fruto de quem não tira as profecias da Bíblia e tenta colocar um brilho que não é dela, como fazem os futuristas. Portanto, meus irmãos, quando Jesus predisse que viria nas nuvens do céu durante sua parousia, espera-se que ele também viesse no meio da nuvem de glória e por várias vezes. Então, a nuvem de glória, essa nuvem de glória, também esteve presente em torno da morte da besta. Esta aparição de Cristo na morte da besta, que é o que eu estou aqui querendo provar para vocês, tem uma estranha semelhança com a descida do Senhor no Monte Sinai, na nuvem de glória, de acordo com o Êxodo capítulo 19, versículo 16 ao 19. Esse nós vamos ler. Diz o texto: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor, o quê? Tinha descido. Olha aí a descida do Senhor. Olha a vinda de Deus aí. Como Deus desceu? Em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. Irmãos, nesse trecho aí Moisés está recebendo a lei, a lei mosaica, aí no Monte Sinai. Então, esta aparição de Cristo poderia ser um sinal final do cumprimento da lei e o estabelecimento de quê? De uma nova aliança. E eu afirmo que sim, meus irmãos, mas vamos mostrar a vocês como isso se encaixa. Eu vou explicar, tá legal? Eu acredito que Jesus também veio nas nuvens para julgar a morte de todos os membros da dinastia Flaviana, incluindo a morte de César Domiciano, em 96 d.C., no final da dinastia Flaviana. Eu vou explicar isso aí. Em outras palavras, por que nós deveríamos supor que Jesus viria apenas uma vez no fim dos tempos, ali no ano 70, com a queda do templo? Não é assim que nós pensávamos antes em relação à parousia? Porque o padrão em toda a Bíblia é exatamente o oposto. São muitas vindas. E assim como se diz que Deus veio nas nuvens do céu em um julgamento muitas vezes e em muitos países diferentes, atenção, o mesmo parece ser verdade para a nuvem de Jesus que vem no fim dos tempos. Então esta ideia se torna mais plausível à luz do fato de que Jesus prometeu julgar a igreja em Éfeso, em Pérgamo e em Sardes. Está aparecendo para vocês as referências aí em Apocalipse, tá? Então, meus irmãos, essas três igrejas na Ásia Menor claramente não foram afetadas pela vinda de Jesus durante a Guerra Judaica com Roma no ano 70. Se Jesus ameaçou julgar as três igrejas,
claramente fora do escopo da guerra judaica, na verdade, porque não estavam na guerra judaica, estavam as igrejas. As igrejas eram na Ásia e o evento estava ocorrendo em Israel, a distância, a alguns quilômetros de distância aí, né, abençoado? Então você nota que também houve o julgamento ali nessas 3 igrejas. Então por que não acreditar que ele poderia ou não vir também nas nuvens do céu na morte das 3 últimas cabeças da besta? Vocês estão pegando corte aí, abençoados, no que eu quero que vocês reflitam? Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Eu acredito que Cristo veio primeiro nas nuvens para julgar Israel de 66 a 70 depois de Cristo. Atenção. Atenção no que eu vou falar, abençoados. Sempre que Deus usou uma nação estrangeira para punir Israel ou outro reino, Deus muitas vezes punia também a nação punidora, como foi o caso da queda da Babilônia no século 6 a.C., de acordo com Isaías capítulo 47, versículo 1 ao 6, que está aparecendo aí para vocês. Então, meus queridos, como Deus também levantou a Babilônia para aplicar justiça a Israel, da mesma maneira Deus puniu a Babilônia. Depois vocês leiam, tá bom, abençoado? Então essa vinda posterior de Cristo ocorreu imediatamente antes de uma famosa catástrofe que atingiu Roma em 79 depois de Cristo. Irmãos, eu estou trazendo, para que a gente defina bem, porque eu estou trazendo muitos exemplos do Antigo Testamento e falando com Jesus, né? Falando de Jesus no Novo Testamento. É fato conhecido por nós que houve várias teofanias de Cristo no Antigo Testamento, como houve também várias vindas de Deus no Antigo Testamento. Então eu estou linkando o passado bíblico, a cultura bíblica, e provando para vocês que Cristo poderia sim vir depois do ano 70, por causa da reverberação profética. Então houve catástrofes que atingiram Roma em 79. Agora, irmãos, será que esse cataclisma foi uma punição de Deus para a pessoa e a nação que ele usou para decretar o julgamento sobre o rebelde Israel durante a guerra judaica? Será que Deus não estava punindo o que puniu Israel? Então, nessa época, Cristo parece ter aparecido de maneira surpreendentemente gloriosa, em um evento sobrenatural envolvendo a morte de Vespasiano, a besta cuja ferida havia sido curada, de Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Isso somado à destruição de 3 cidades famosas na Itália nessa mesma época. Uma delas foi a primeira, a mais famosa delas, que eu acho que vocês devem conhecer, que foi Pompeia. Pompeia era uma cidade da Itália e ela foi completamente destruída pela erupção vulcânica em 79 depois de Cristo. Isso é história. E literalmente havia muito fogo no céu. Quem já viu aí um vulcão, pelo menos em vídeo, sabe que o vulcão cospe lava de fogo para tudo que é lado. A segunda cidade destruída da Itália foi Herculano. Esta também foi devastada pela erupção do Monte Vesúvio em 79 depois de Cristo. Eu estou linkando isso, dizendo que isto é a parúzia de Cristo, é a vinda de Cristo nesses eventos. E a terceira cidade foi Estábia, também soterrada pelo vulcão do Monte Vesúvio, e literalmente havia muito fogo no céu. Irmãos, e por incrível que pareça, atenção, os valores numéricos totais das letras do nome de César Vespasiano somam 666, igualmente Nero César. Embora, irmãos, no começo desse evento, Cristo tenha aparecido de forma visível, como aconteceu na aparição do Senhor, e agora eu cito o Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 1, versículo 4 ao 26, e Daniel capítulo 12, versículo 5 e 7, está aparecendo para vocês essa referência aí. Essa vinda de Cristo passou a se assemelhar ao que foi descrito em Êxodo capítulo 3, versículo 8, e todas essas referências. Durante esse momento, o Senhor veio na nuvem
e no fogo, da mesma forma como veio Jesus. Obedecendo o quê? O mesmo padrão bíblico. O grande vulcão lá no Monte Vesúvio, na Itália, em 79 d.C., destruiu as 3 cidades com nuvem e fogo. Irmãos, na verdade, quando vamos à Bíblia e dentro dela, tá, nós tentamos explicar as aparições de Deus e de Cristo, o que acontece? Ela é cheia de tipos e múltiplos cumprimentos. Isso é um padrão bíblico. Irmãos, inclusive é bom vocês anotarem isso aí para os estudos de vocês, tá legal? O que é que eu vou repetir, abençoado? Na verdade, quando vamos à Bíblia e dentro dela, tá, nós tentamos explicar as aparições de Deus e de Cristo, ela é cheia de tipos e múltiplos cumprimentos. As aparições de Cristo ao longo da guerra judaica e a morte da besta repetem, exemplificam e cumprem todas as diversas formas pelas quais Deus se manifestou ao longo da Bíblia. Irmãos, a verdade é, se eu fosse fazer um vídeo completo, com todas as evidências das aparições de Cristo nas nuvens, na morte de cada César, na morte também da dinastia Flaviana, como Vespasiano, Tito, Domiciano, como eu contei para vocês, que foram imperadores daquela época, vocês iriam se assustar. Existe, meus irmãos, muitas evidências das aparições de Cristo e que veio nas nuvens. Agora, ao comparar os eventos que cercam suas mortes, como a maneira pela qual a vinda do Senhor nas nuvens do céu é descrito na Bíblia, nós encontraremos muitas evidências parecidas. Isso ressalta a natureza multifacetada, irmãos, das narrativas bíblicas. Por isso que os seus estudos se tornam muito impressionantes. E quando nos afastamos, como nós aqui, nos afastamos da tradição e começamos a estudar a palavra de forma cultural histórica, nós podemos enxergar isso facilmente. Porque, de certa forma, a interpretação do cristianismo tradicional se tornou um véu. Por isso que muitos irmãos chegam a esse canal e não entendem do que se trata o canal, e ele já lança lá aquela frase famosa, isso é heresia, isso, porque elas estão cegas com o entendimento do cristianismo tradicional. E isso nós enxergamos hoje facilmente, sim ou não? Por exemplo, nós podemos atribuir o homem iníquo a Vespasiano, que segundo a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que diz assim, ó, então será revelado o iníquo. Quem é esse iníquo? Vespasiano, podemos dizer, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pela manifestação da sua vinda. Essa figura, irmãos, é chamada de homem da iniquidade, ou o iníquo. Por quê? Porque destruiu o templo em Jerusalém em 70, irmãos. Foi através dele. Um ato que acabou para sempre a prática da lei mosaica. Eu já falei sobre isso. Depois da diáspora, né, que foi o período em que a nação de Israel vagou pelo mundo sem ter um local próprio para fixar, eles ficaram vagando, eles perderam a identidade, irmãos. E, na verdade, eles se misturaram aos outros povos. Então, o que aconteceu no ano 70, com aquele homem iníquo que eu estou falando aqui, Vespasiano, ele cumpre todos esses requisitos a respeito do iníquo. Não é verdade? Tito, Vespasiano, o imperador, cumpre literalmente todas as profecias a respeito do iníquo, incluindo o texto, o fato de que sinais milagrosos foram registrados em sua vinda. Uma imagem dele foi adorada no templo judeu. Foi colocada uma imagem dele. Apocalipse capítulo 19, versículos 19 e 20, também descreve a morte da besta na vinda de Cristo. Ecoando o quê? Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, Apocalipse capítulo 19, versículos 19 e 20, também afirma que a besta, os Césares Flavianos, seriam mortos na vinda de Cristo. Estão entendendo? Então, queridos, costuma-se supor que a parousia, a vinda de Cristo, seria um evento único.
No entanto, meus irmãos, Jesus ameaçou julgar a igreja em Éfeso, em Pérgamo e em Sardes, fora do escopo judaico. Se Jesus veio para julgar essas igrejas, novamente eu falo isso certamente estava fora do escopo de seu julgamento, vindo de Israel de 66 a 70, que não se estendeu além da Palestina. Então a ideia de que Jesus poderia vir em julgamento após a queda de Jerusalém em 70 ecoa a maneira como Jesus fez várias aparições em todo o Antigo Testamento, bem como após a sua ascensão e antes do início de sua parousia em 66 depois de Cristo, como já dito por mim. E segue-se novamente aí aparecendo para vocês as referências da aparição de Cristo antes da parousia de 66. Tá aí. Vocês estão vendo, irmãos, como nós, preteristas completos, nós examinamos e interpretamos as Escrituras. Nós não tiramos o brilho. Nós não precisamos furtar alguma coisa para os dias de hoje, como faz o futurismo. Porque, irmãos, Jesus, uma vez em vida, ele disse uma verdade: basta cada dia o seu mal. Então, hoje, nós temos os nossos apocalipses. Nós temos hoje muito trabalho. Você imagina o que essa religião estragou a mente das pessoas. Por isso que as pessoas entram nesse canal, elas têm essa reação que elas têm. Quando aguentam, porque tem pessoas que não aguentam nem ver isto. Olha só o mal que essa doutrina futurista escapista fez. Então temos bastante trabalho. Bom, abençoados, como esse papo é um papo bem longo, eu acho que já está de bom tamanho até aqui, tá bom? Senão vai ficar aí muita informação e não adianta, que a gente não consegue reter tanta informação. Basta aí pouca, vamos comendo aos poucos, né? Igual sopa quente, né? Vamos comendo pela beirada ali quando esfriar. Claro que eu teria muito mais coisas a acrescentar a esse estudo, mas vamos voltar mais vezes a esses temas, né? Porque é muito bom das aparições de Cristo na parousia, tá bom? Bom, queridos, então estamos chegando ao fim dessa jornada de estudo e reflexão, né? Eu falei sobre as aparições de Cristo no ano 66, as aparições de Cristo no ano 68, no ano 70 e estamos encerrando agora no ano 79. Então eu criei a playlist para que você veja. E como isso é intrigante, não é verdade, abençoado? Como a perspectiva, por exemplo, de múltiplas aparições de Cristo. Ela desafia a interpretação convencional de uma única parousia, né, no fim dos tempos, como nós mesmos acreditávamos ser assim. Então, ao examinar de perto a relação entre essas manifestações e as narrativas bíblicas, começamos o quê? A enxergar um padrão fascinante. O que nós enxergamos? Deus frequentemente usa essas aparições para cumprir seus propósitos divinos ao longo da história. É nada mais, nada menos que isso que está acontecendo, o que eu estou narrando. E essa perspectiva, atenção, ela não apenas abre novas portas para a compreensão, mas também desafia a abordagem tradicional e nos incentiva o quê? A examinar de forma mais contextualizada tanto as escrituras como os eventos históricos que seguem. Foi por isso que eu comecei aquele estudo sobre a questão do Gênesis. Eu vou voltar agora, estamos encerrando, vamos voltar agora à tona mesmo em cima ali de Gênesis, em relação à questão da idade da Terra. É outro tema polêmico. E isso aí, meu irmão, se você entender, é para quebrar na emenda o sistema religioso. Então essas coisas, ela abre, né, essa perspectiva em relação à abordagem tradicional que tínhamos. E ela nos incentiva a examinar de forma mais contextualizada tanto as escrituras como os eventos históricos e científicos. Então, abençoados, estamos encerrando mais uma gloriosa mensagem. Recebo que seja. E para quem deseja um conhecimento mais profundo sobre esses temas, eu te indico aí a adquirir as nossas apostilas, tá bom? Lá você vai encontrar tudo isso e muito mais referências e comentários que com certeza enriquecerá o seu estudo. Só lembrando, tá, abençoado, que esse tema de hoje, ele está na apostila 14, que será lançada a semana que vem.
Tá legal? Na segunda-feira já tem disponível para vocês. Então, adquira, tá, abençoado? Adquira para o seu conhecimento. E para aqueles que já adquiriram e quiserem, tá? Eu vou estar oferecendo também videoaulas, principalmente para as pessoas que já ensinam isso, né, em outros lugares aí no Brasil. Eu vou estar lançando essas videoaulas ao vivo com vocês. A gente vai tirar as dúvidas ali na hora. Vamos já, apostila 1, tema 2, tema 3 e vamos embora. Tá? Eu vou criar aí um local no canal, aqui mesmo no YouTube, para membros que queiram, tá legal? Então, abençoado, vai ser grandioso esse estudo, então prepare-se aí, tá legal? Conforme eu dizia antigamente, né? Lápis e papel na mão e vamos conferir as coisas, né? O preto no branco, tá legal? Então, abençoado, assim que tiver tudo pronto eu vou avisar vocês, não pensem que eu não vou não avisar não, que eu vou avisar, claro, tem que avisar, né? Então, queridos, obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam mais uma vez. E lembrando também que nós vamos começar, né? Às 7 horas da manhã. Eu estou resolvendo entre 7 e 8 horas da manhã. Eu vim sempre trazer uma palavra aí para o nosso dia. Eu acho muito importante isso, que a gente vai aplicar diretamente no nosso dia a dia, né? Então, eu estou aí também vendo a possibilidade de estar agregando mais um horário aqui no canal de conhecimento. Tá bom, meus irmãos? Então eu vou ficando por aqui, graça e paz, e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.